tanque russo é envolto em chamas e começa a explodir. Os projéteis, um a um, estão rasgando o tanque por dentro. Enquanto recuam, o tanque explode nas minas. O APC repete o erro. Os ucranianos atacam o APC imobilizado e os tanques parados pela mina detonam. Agora preste atenção a este ataque. Este assalto será lembrado pelo inimigo por muito tempo. 2 APCs estão atacando posições ucranianas. Este APC está disparando continuamente contra as forças armadas ucranianas, enquanto o segundo avança. E então, o drone FPV chega. Ele acalma o APC russo. Munições de fragmentação caem do céu sobre as cabeças do inimigo. Este APC está dirigindo direto para as minas. O segundo drone ucraniano já está no céu. É um bom momento para atacar. O APC pega fogo. As chamas alcançam a munição e... o APC se transforma em uma nuvem de fogo. Nada resta dele. Os russos estão se movendo para o ataque. Tanques blindados e APCs avançam para a batalha. Drones FPV ucranianos atacam uma coluna de veículos blindados inimigos. Isso traz resultados. O primeiro APC é incendiado após a explosão de uma granada. O drone ataca o segundo APC abandonado pelos russos. Os 2 últimos alvos. Os ucranianos esperaram o momento certo e lançaram rapidamente um ataque massivo de várias direções. Cada operador travou em um alvo específico na coluna e atacou o inimigo com precisão. APCs russos tentam manobrar para escapar do ataque, mas sem sucesso. Um ataque preciso do drone interrompe o primeiro veículo blindado do grupo, forçando os soldados russos a fugirem rapidamente para a linha de árvores. A tripulação do segundo APC também está se preparando para fugir. E essa é a decisão certa. Este veículo também já foi alvo de outro operador de drone. Dê um like para a habilidade e bravura dos pilotos de drones ucranianos por seu trabalho excepcional. Eles começaram a destruir veículos russos um por um. Alguns foram apenas imobilizados, mas outros foram eliminados com um único golpe. Às vezes é difícil acreditar que apenas um drone kamikaze pode causar tal explosão colossal. No último ano, os russos têm instalado proteções anti-drone adicionais em quase todos os tanques e APCs no campo de batalha. Esses tipos de proteções não têm padronização e às vezes são bastante bizarras. Por exemplo, desta vez, podemos vê-los usando borracha, comum como escudo. Só podemos nos perguntar o que os russos esperavam ao tentar proteger seu equipamento com materiais inflamáveis. Como prova de que essa foi uma ideia ruim, podemos ver claramente como o drone queima facilmente essa defesa usando termita. A borracha queima rapidamente, até ajudando o fogo a se espalhar pelo casco. De todos os materiais que poderiam ser usados para reforçar a blindagem, este é provavelmente uma das piores escolhas. Assim que as primeiras unidades foram destruídas, os soldados russos sobreviventes entraram em pânico e imediatamente fugiram para a floresta mais próxima, abandonando o outro veículo blindado. Os ucranianos estavam esperando por isso. Como o equipamento abandonado pode ser destruído com explosivos lançados do ar, sem desperdiçar drones kamikaze, o piloto do drone coloca cuidadosamente os explosivos e voa para uma distância segura, observando enquanto a armadura se despedaça espetacularmente. Após a primeira explosão, o drone faz outro ataque para garantir a destruição completa do veículo. Enquanto este APC está queimando, os outros russos da coluna rapidamente perceberam que não eram bem-vindos e tentaram escapar. Mas o drone ucraniano
é muito mais rápido que o tanque russo, e não havia necessidade de perseguir este tanque, pois os russos o abandonaram no local mais visível. Isso permitiu que o piloto voasse direto para dentro do tanque e causasse o máximo de dano. A princípio, o dano parecia menor, mas com o tempo, as chamas engolfaram todo o interior e gradualmente alcançaram o tanque de combustível e a munição. E em apenas alguns minutos, podemos ver o resultado. A torre deste tanque voou tão alto que o operador teve que levantar a câmera para capturá-la. E em câmera lenta, podemos ver claramente este momento espetacular. Apesar de o fato de que esses APCs resistiram a mais golpes do que os anteriores, no final, os russos não tiveram escolha a não ser abandoná-los, deixando-os queimar no campo de batalha. Devido ao drone FPV conseguir voar diretamente dentro do APC, o fogo instantaneamente não esperou que ele queimasse por conta própria e terminou com outro tiro preciso. Dê um like para os guerreiros ucranianos por sua defesa habilidosa de suas posições. Ao destruir esses dois tanques, os ucranianos mostram verdadeira habilidade de pilotagem. Um drone atinge um tanque, mas ele continua a se mover. Outro drone derruba seu companheiro. Este tanque é destruído, mas o que o outro drone deve fazer, que também estava indo para o mesmo alvo? Para evitar atingir acidentalmente o inimigo já destruído, o operador muda de curso no último momento, voando direto pelas chamas e mudando para outro tanque. O piloto vê que o segundo tanque também foi atingido. Portanto, ele vai direto para o alvo e termina de vez. Apenas 2 unidades de equipamento russo sobreviveram ao ataque massivo, mas suas vidas não estavam destinadas a durar muito. Já danificados e envoltos em chamas, ainda tentaram escapar de seu destino, mas sem sucesso. A tripulação deste veículo blindado parou para avaliar o campo de batalha, mas seu timing foi infeliz. Este APC não pôde ser invadido pelo drone, mas o drone conseguiu o atingir, no ponto menos protegido, perto da torre. Este golpe não foi suficiente para destruir o veículo, mas certamente foi suficiente para desativar sua metralhadora e neutralizar completamente o inimigo. Infelizmente, a maioria dos equipamentos ainda é reforçada com placas de ferro, o que complica significativamente o trabalho dos operadores de drones kamikaze ucranianos. No entanto, se o piloto for um verdadeiro profissional, mesmo essas defesas não serão um obstáculo. Em outra seção da frente, os russos mudaram ligeiramente suas táticas, avançando não em uma única coluna, mas em vários grupos menores, e conseguiram se aproximar bastante das fortificações ucranianas e começaram a bombardeá-las. Quanto mais próximo o inimigo, mais perigosos eles se tornam, mas ao mesmo tempo, são mais fáceis de atingir, como com um Javelin, por exemplo. Os veículos inimigos estão avançando de várias direções, mas os ucranianos têm várias excelentes posições de emboscada. Este é o território deles, e eles conhecem cada metro quadrado como a palma da mão. Apesar da resistência ucraniana, o inimigo continua avançando, tentando incansavelmente tomar esta posição. 2 tanques russos quase chegaram ao assentamento, enquanto vários outros tanques e APCs tentam flanquear as posições ucranianas pelos lados. Mas as forças russas não são infinitas, e os defensores não têm intenção de recuar. Gradualmente, os ucranianos conseguem aproveitar os momentos certos, destruindo um tanque, depois outro e mais outro. Os russos não esperavam que fosse tão difícil romper essa defesa, assim como este soldado da tripulação do T-90 não antecipou que seu serviço terminaria tão abruptamente. E então, a artilharia entra na luta para dar seu apoio. Depois disso, a confiança dos russos no sucesso de seu ataque começa a vacilar gradualmente, e alguns deles começam a perceber o que realmente os aguarda a seguir. Seu APC já experimentou a hospitalidade ucraniana, ele tentou dar meia volta para escapar, mas era tarde demais. A tripulação entrou em pânico e perdeu completamente o controle, e acabou saindo da estrada para uma vala.
Um alvo tão evidente não poderia passar despercebido, e não demorou muito para o operador de drones ucraniano reagir. Apenas alguns drones kamikaze, e esta formidável máquina de guerra foi reduzida a nada mais do que um monte de sucata. Esta tripulação também não conseguiu escapar do drone FPV. O ataque do exército russo, que havia começado tão confiante, transformou-se em mais um cemitério de veículos abandonados e destruídos. Dezenas de veículos blindados e tanques inimigos foram destruídos devido à confiança excessiva e má coordenação na ofensiva. Eles superestimaram sua força e habilidades e pagaram o preço por isso. Sabendo como tudo terminou para este grupo, os russos pensarão duas vezes antes de tentar um avanço nesta direção na próxima vez. E aqueles que sobreviveram a esta batalha lembrarão pelo resto de suas vidas como foram repelidos. Após o ataque fracassado, um pequeno grupo de soldados russos ainda esperava poder escapar da retribuição por seus crimes. Eles trouxeram um veículo e tentaram evacuar os feridos. Eles até tentaram atirar nos drones, mas desta vez, a sorte não estava do lado deles. E assim que todos os russos estavam no veículo, o piloto ucraniano de FPV completou habilmente a tarefa, enviando-lhes um bilhete só de ida. Em outro setor, os russos também tentaram uma ofensiva usando 3 APCs e um tanque. Desde os primeiros momentos, as coisas não saíram como planejado. Primeiro, o tanque ficou para trás do grupo, após ficar preso na lama. E imediatamente depois disso, eles foram alvejados por fogo pesado da artilharia ucraniana, que estava posicionado bem longe. Mas isso não impediu os ucranianos de destruir o APC com um ataque preciso a uma distância de cerca de 10 quilômetros. E em poucos minutos, operadores de drones kamikaze assumiram, pressionando implacavelmente o inimigo com ataques contínuos. Os russos não param. O drone está indo para outro alvo. Segunda tentativa. Os russos realmente querem romper esta linha. Eles estão lançando cobertura defensiva para evadir os ATGMs ucranianos. Devem estar com muito medo deles. Mas não está funcionando. Um míssil atinge os veículos blindados